pessoal, aqui é a Luana Bernardes. Hoje eu tô com vocês para apresentar o podcast em homenagem aos 50 anos da Ponte. E aqui comigo nos estúdios da Band News FM, Dr. Carlos Henrique Siqueira, ele que é consultor da Ecoponte e que trabalhou durante a construção da ponte há 50 anos atrás. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. E também aqui comigo, Jean Rodrigues, gerente de engenharia e atendimento ao usuário da ponte. Tudo bem, Jean? Olá, Luana. Tudo bem? Prazer estar aqui. Gente, hoje a gente vai falar sobre essa estrutura tão importante para o povo fluminense, essa estrutura que conecta os moradores de Niterói, que conecta os moradores também da capital fluminense, que usam diariamente, que atravessam a ponte. São muitas histórias ao longo do último meio século na ponte, né? Muitas histórias curiosas. Teve presença da Rainha Elizabeth II na ponte, quando ainda ia ser inaugurada, né? Então tem muita história boa para contar e eu tô com essas duas pessoas que são muito importantes na história da ponte dos dias de hoje. Queria começar essa nossa conversa com o Dr. Carlos Henrique. Dr. Carlos, queria que você começasse falando como uma pessoa tão importante aí para a história da ponte. Sua memória, quando a gente fala em ponte, qual a principal memória que vem na sua cabeça? A Ponte Rio-Niterói é uma obra magnânima, icônica, né? E por assim ser, mexe com a gente toda. Eu comecei minha vida profissional em 1972, na construção da ponte, e estou lá até hoje. Isso são 52 anos. Sempre, sempre, sempre evoluindo, porque a ponte nos ensina, apesar da gente também fazer os tratamentos que ela merece. E o que o senhor, uma memória sua, um caso curioso, algo que tenha marcado muito a sua história, que você, quando a pessoa fala a ponte, você pensa nessa situação, uma situação inusitada, curiosa, vem alguma mente? Existem algumas situações nesse aspecto, mas o que me recorda mais é o dia em que a ponte foi inaugurada. A festa que o povo, no final da tarde, recebeu a ponte foi uma coisa fantástica. Ninguém imaginava aquela multidão de gente no dia da inauguração, adentrou na ponte Rio-Niterói até o vão central, alguns até caminhando por cima do guarda-corpo e guarda-roda. Aquilo mostrou o quanto a sociedade esperava por essa obra. Isso é que realmente me marca. A inauguração pela manhã e a missa solene à tarde. O senhor fala, parece até quando o cinema chegou pela primeira vez para as pessoas, né? Uma coisa tão marcante que a pessoa realmente não esquece. Agora, Jean, gerenciar uma estrutura de 13 quilômetros que fica em cima do mar não deve ser fácil, né? Você pode falar um pouquinho sobre o desafio que é gerenciar a ponte na atualidade? Quais são os desafios estruturais? São muitos, né? Sim. A ponte Rio-Niterói ela é tudo isso, né? Então, o nosso papel, né, como gerente, como equipe de coordenação, com todos os colaboradores lá, é manter o dia a dia dela, né, na melhor performance possível. São muitos desafios. A gente tem o tráfego, né, um tráfego extremamente intenso. Né, quem se utiliza da ponte sabe disso, né? Nós temos ali 150 mil veículos por dia, né, de média. Então, cuidar desse tráfego todo, né, e manter a ponte, né, nas suas condições estruturais adequadas e tudo mais, demanda muito trabalho, muitas horas, né, de planejamento, projetos, organização, que às vezes os nossos usuários não conseguem enxergar. Né? Então são horas e horas de grandes equipes dedicadas, né, para planejar, né, a manutenção, a conservação dessa estrutura, e também os olhos 24 horas nas nossas equipes que cuidam de quem passa lá. Né? Então é sempre olhar para os dois lados. Né? A gente precisa olhar para a viabilidade de tráfego, né, para fazer com que as pessoas cruzem a ponte com segurança e conforto, e também ter o nosso olhar do cuidado da estrutura. Né? Então, que demanda, né, são 13 quilômetros de estrutura de concreto e aço a serem cuidadas. Há 52 anos atrás, o senhor imaginaria, doutor Carlos, que o senhor estaria aqui falando sobre os 50 anos da ponte? O senhor imaginaria que passaria todo esse tempo, né, cuidando da ponte, atento à ponte, e que realmente esse projeto sairia do papel? De forma alguma. Quando eu entrei na construção da ponte Rio-Niterói, eu era o engenheiro mais jovem. Eu tinha 24 anos. E hoje, né,
há 52 anos, eu tenho 76, sou o engenheiro mais velho de lá, né? Isso é gratificante, né? A ponte lhe traz reservas técnicas, né, que promovem a pessoa, seja lá onde for. Graças a essa obra, eu já conheci em torno de uns 30 países a convite para dar palestra e dar curso. Ou seja, da mesma forma que a gente faz pela ponte, ela retribui também, né? É uma reciprocidade de ações. Apesar dela ser inanimada, né, ela mostra que tem vida cautelosa, calma dentro dela. Isso é que me motiva cada vez mais processar o que a gente deve fazer para a ponte ter uma vida longeva. É uma obra dessa natureza, que custou os cofres públicos na inauguração $400 milhões, e hoje você não constrói a mesma obra por menos de $8 bilhões norte-americanos, você tem que ter muita cautela. Isso é um patrimônio da sociedade brasileira. E, portanto, quanto tempo uma obra dessa deve durar? Tem que durar muito. E da forma com que é mantida pela Ecoponte, do qual faço parte de uma grande equipe, a gente não pensa em menos de 100, 150, 200 anos. Essa é a finalidade de uma manutenção condigna de uma obra dessa, que é exemplo no mundo de manutenção. Agora, falando em manutenção, a ponte que a gente tinha há 50 anos atrás não é a mesma ponte que a gente tem hoje em dia, né? Ao longo desses anos, mesmo que a gente falando em um espaço curto de tempo, para uma vida útil da ponte, como o senhor disse, deve ser de 200 anos, ao longo dessas 5 décadas, a ponte passou por alterações, né? Você pode falar um pouquinho sobre essas alterações, Jean? Um dos nossos papéis, como gestores dessa estrutura, é manter ela atualizada, né? Então a gente tem que estar muito atento, né, às mudanças, às evoluções, né, que o mundo apresenta para todos nós, né? Então, sim, a ponte ela é uma ponte diferente, né, da que foi inaugurada lá 50 anos atrás. Vamos começar, né? Inicialmente ela era uma ponte com 3 pistas em cada sentido. E depois, com o aumento do fluxo entre as cidades, ela foi redimensionada dentro do tabuleiro dela e conseguiu-se colocar 4 pistas, então ela já muda, né, com uma pista adicional ali entre os anos 2000. A ponte, né, é muito famosa aquelas imagens da ponte se movimentando, né, com os ventos. Então a ponte recebe tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil, né, para reduzir essas questões que causavam desconforto e apenas isso, né, não tinham relações estruturais aqueles movimentos, era tudo muito bem previsto no projeto. Então ela recebe tecnologia para deixá-la mais confortável ainda. Quando a Ecoponte assume, né, o contrato em 2015, ela tem ali melhorias importantes que foram implementadas, né? A gente tem a ligação da linha vermelha, né, que desobstruiu bastante aquele tráfego, né, do pessoal que precisava ir naquele sentido. A própria Avenida Portuária, né, que fez a ligação direta da Avenida Brasil com o Porto, né, é uma obra da Ecoponte. Melhorias no lado de Niterói também, como o mergulhão ali da Praça Renascença. Outras tecnologias que são implantadas, né, logo no início, que é uma questão ambiental, todas as lâmpadas da ponte foram substituídas, né? Então ela sai de vapor de sódio e entra com tecnologia LED. Hoje é uma coisa mais comum, mas lá atrás, quando foi feito, já era uma tecnologia bem inovadora, né? Então isso reduz o consumo de energia da ponte, né? Traz mais sustentabilidade para o negócio. Lamelas anti-ofuscante foram implantadas para reduzir a questão, né, da incidência da luz do sentido oposto no tráfego, para aumentar também a questão de conforto e segurança. E se eu ficar citando todos os pontos aqui, a gente vai a tarde inteira, né? Porque, como eu falei, o nosso papel principal lá é estar atualizando essa estrutura, né? Então ela precisa, como o doutor falou, ela é uma estrutura viva, mas ela precisa estar atualizada, né? E esse também é um dos nossos papéis lá, né? Entender o que o mercado, o que o mundo da engenharia promove, para a gente poder trazer para a ponte essas situações também. O Jean falou sobre a questão do balanço da ponte, né? Muita gente fala sobre isso. Eu acho que a ponte entrou um pouco no imaginário da população por ter sido uma obra tão grande, tão importante para a cidade, para o país. Quem não tem uma história de que, enguicei na ponte, senti o balanço da ponte, parei na ponte e fiquei assustado. Quem não tem uma história da ponte nesse sentido, né, doutor? O senhor pode falar um pouquinho sobre como a ponte entrou no imaginário da sociedade na hora de contar a história? Atravessei a ponte Rio-Niterói.
enguicei na ponte Rio-Niterói, vi tal coisa na ponte Rio-Niterói. O senhor acha que ela está presente assim na história de vida do carioca, do morador de Niterói e do Rio de Janeiro em si? A respeito dos balanços da ponte, como a gente chama, né, tecnicamente deflexões verticais, isso surgiu de forma muito latente em agosto de 1980. E levou muito tempo para ser remediada essa situação. A ponte oscilava bastante e trazia muito temor aos que faziam uso dela, os usuários, né? Para a estrutura da ponte, isso não tinha muito problema, né? Porque a ponte já foi dimensionada para isso. Mas, de qualquer forma, operacionalmente, isso não poderia continuar. Eu tive chance de participar uma vez que a ponte foi fechada. Eu, como consultor dela, me arvorei e fui lá no local onde ocorriam aquelas vibrações, aquelas oscilações. E eu fiquei assustado. Olha que eu conheço a ponte, eu fiquei assustado. Eu desci do carro e não consegui ficar em pé. O vento era em torno de 65 km por hora e eu tive que ficar agachado. Uma situação realmente inusitada e que provocava pânico. Agora, a ponte Rio-Niterói é tão grandiosa, né, que ela, quando foi inaugurada em 74, as primeiras manutenções só ocorreram em 1979. E no Brasil não tinha norma brasileira da ABNT para vistoria de pontes. Nós fizemos uso dos manuais americanos. Veja, nós fizemos uso do manual americano para fazer as vistorias iniciais da ponte. Quando a ABNT deu por si que precisava fazer uma norma brasileira de vistoria de pontes e viadutos de concreto, nós, da Rio-Niterói, fomos convidados para ser coordenador desta norma. Ou seja, a ponte Rio-Niterói tem influência direta nessa norma brasileira de vistoria de pontes. Tudo que foi feito lá serviu de exemplo para a norma brasileira. Isso em 1986. Hoje essa norma é de 2019. Os mesmos conceitos daquela época oferecidos pela ponte Rio-Niterói são atuais e têm validade. Pioneira, né? Pioneira no Brasil. Antes da ponte, a gente pode fazer um divisor de água. Antes da ponte Rio-Niterói, praticamente ninguém fazia, não tinha costume, não estavam habituados a fazer vistoria de ponte. Depois da ponte Rio-Niterói, essa situação mudou completamente. Quem fazia inspeção abaixo da linha d'água em pontes no Brasil? Ninguém. A ponte Rio-Niterói fez pela primeira vez em 1980. 1980. Recentemente, a Ecoponte acabou de fazer, o ano passado, em dezembro, né? Então, essa permanência de vistoria subaquática, a ponte Rio-Niterói é completamente diferenciada. E, pasmem, não é só no Brasil, não. Nós somos referência no mundo também aí, né? A cada 5 anos, segundo a norma americana e a brasileira, nós temos que mergulhar para fazer uma vistoria completa dos tubulões. Isso a Ecoponte faz brilhantemente. Qual o resultado disso? A ponte vai dar muita alegria a gente, porque as fundações da ponte estão perfeitas, segundo a última vistoria que a gente fez. E é um desafio muito grande manter essas estruturas em perfeito estado, né? Porque a gente está brigando aí com o mar, que é corrosivo, enfim, tá ali a maré batendo na estrutura. Como é que é essa situação de lidar com o mar, uma força tão implacável, né? Uma força da natureza que não tem como controlar? Como que é para... Acho que a pergunta vale para os dois nesse caso. Essa sua pergunta é interessantíssima e a gente lembra do passado, né? Quando a ponte começou a ser construída, tomou-se cuidado com os cloretos e os sulfatos, que são sais deletérios ao concreto e à armadura, para não atacar as fundações da ponte. Nós não tínhamos no Brasil um cimento especial chamado resistência aos sulfatos. Pois bem, um fabricante na época resolveu nos ajudar e começou a produzir um cimento que combate essa ação maléfica desses sais deletérios. Ou seja, a ponte Rio-Niterói está protegida também por um cimento que promove um concreto que evita, ou pelo menos minimiza, essa ação negativa dos cloretos e sulfatos da água da Baía de Guanabara. A última vistoria submersa que foi feita agora em 2023, nós verificamos que está muito, mas muito longe da ponte Rio-Niterói ser atacada por esses elementos. Até porque os tubulões em concreto que envolvem a ponte, que fazem as fundações, que estão cravados a 60 metros abaixo da linha d'água, né?
eles estão revestidos com uma camisa metálica que serviu de forma. Tem ainda este benefício. Quando essa forma metálica estiver toda consumida, a gente pode considerar 50 anos para que a ponte Rio-Niterói, as fundações, venham apresentar os primeiros sinais de corrosão, ou seja, a perder de vista. Essa questão da ponte, né, como foi esmerada a construção dela. Tem muitos detalhes, né, principalmente o doutor traz para nós, lá, né, para o corpo técnico da engenharia, da Ecoponte, que foram muito bem pensados na época da construção, sabe? Ela realmente, além de ter toda essa magnitude de tamanho, né, essas dimensões, ela é uma obra muito bem pensada e muito bem projetada para o futuro, assim, nessa questão de vida remanescente, né? Então, como o doutor falou, foi desenvolvido um cimento especial para ela, para fazer a fundação, já se pensando, né, na questão do ataque, né, da ação da Baía de Guanabara. Então, ela tem vários detalhes construtivos. Outro exemplo, né, os tubulões que o doutor comentou, são camisas metálicas, né, que são cravadas no fundo da baía e o concreto vai dentro dela. Então, ela tem essas camisas ainda por fora, antes de chegar, né, no concreto, que é o projeto da ponte, ou seja, essas camisas elas não precisariam estar lá, né, mas se deixou lá por uma questão de, é mais uma proteção adicional, né? Então, se você calcula um projeto para 100, 120, 150 anos, ela tem inputs ainda, que ela nem deixa começar ainda a fazer essa contagem, que ainda estão lá, entendeu? Então, ela foi uma obra realmente muito bem pensada, né, muito bem executada. É uma obra à frente do seu tempo, né? Com certeza, com certeza. Pra gente que trabalha com rodovias, né, o nível de monitoração que a Ponte Rio-Niterói tem não existe no Brasil. E como o doutor falou, são poucos no mundo que tem. Até pela magnitude dela, o próprio contrato da Ecoponte, ele já prevê que se deva ter esse zelo todo com a ponte, né? Então, basicamente, essa ponte é monitorada diariamente, né? Nós temos etapas, né, de monitorações, então, por elementos. Então, se monitora fundação, se monitora pilares, se monitora tabuleiro, né? Você vai monitorando ela por elementos, mas se você colocar isso no decorrer do ano, basicamente ela está todo dia sendo monitorada. E essas monitorações geram, né, relatórios que demonstram, precisa fazer ação? Não precisa, daqui a 2, 3 anos vai precisar fazer algum reparinho em algum lugar. Então ela está sempre se antecipando a qualquer necessidade estrutural que ela possa vir a ter. Então a construção muito bem pensada, e hoje ela tem um contrato muito bem organizado na questão de enxergar possíveis problemas no futuro da ponte. Então, basicamente, é assim que a gente trabalha. Agora, doutor, o senhor falou um pouco sobre a questão do cimento, né? Foi criado um cimento especial. O senhor pode falar sobre o ambiente entre os trabalhadores que estavam envolvidos ali na construção da ponte? Como era o dia a dia dessa obra tão grande no Rio de Janeiro? Essa situação que a gente comentou sobre o cimento especial, por exemplo, se a gente trouxer toda aquela situação para os dias atuais, para o vernáculo atual, significa dizer o seguinte: lá atrás, 55 anos, 60 anos, quando o projeto foi elaborado, pensado, né, sem querer, a gente já pensava em sustentabilidade. Palavra que ninguém falava naquela época, e hoje se fala. A ponte, lá atrás, se preocupou com durabilidade. Isso se reverte hoje em dia com sustentabilidade. O que quer dizer isso? Significa dizer que a gente não tem problema com as fundações para que traga também prejuízo ao meio marítimo. A gente convive bem, as fundações da ponte, com as cracas, por exemplo, os moluscos que se impregnam nas fundações. Isso significa o quê? Quando se faz essa vistoria, não necessariamente precisa raspar, tirando a vida marinha. Nós preservamos e temos uma técnica de saber como se faz isso. Isso é sensacional. Os operários daquela época, a maioria nordestinos, como eu, de João Pessoa, eu terminei engenharia na Universidade Federal da Paraíba, ficavam maravilhados com o que faziam, né? Todo mundo. A ponte era o xodó de quem trabalhava lá. Imagine você com 200 engenheiros numa construção e 10 mil pessoas. Tem engenheiro que eu nem conhecia. E ele também não, a mim, né? E pelas contas que eu tive fazendo recentemente com alguns colegas, dos 200 engenheiros, talvez a gente contabilize, no máximo, entre 15 e 20 vivos. Os restantes já foram para a eternidade. Veja como é isso, né? Eu dou, graças a Deus, ainda está com 76 anos de nativa e a Ecoponte me aturando, né? Porque é uma obra que apaixona. É uma obra que apaixona. Quem falar da Ponte Rio-Niterói
Se falar só com a mente, está errado. Tem que falar com a mente e o coração, né? Porque é uma obra que, além mar, nos projeta. Quando se fala lá fora, em congressos que eu já fui, em Ponte Rio-Niterói, todo mundo tem em mente, esta é um exemplo de uma obra que tem uma boa manutenção. Nós temos que levar em consideração isso, né? Nós não podemos, segundo aquele chavão, né, ser complexo de vira-lata. Nós temos coisas boas. Uma delas é a manutenção da Ponte Rio-Niterói. É exemplar. Bacana. Agora, Jean, a gente estava falando da questão da obra, né, que é um desafio em si, mas a gente tem números, tem cálculos, tem material especial, tem várias coisas que nos ajudam, né, que são minimamente previsíveis para você criar uma estrutura dessa proporção. Agora, como que é lidar com o usuário que não é previsível, é um ser humano que comete erros, que tenta fazer coisas inusitadas aí no dia a dia da ponte? Então, é justamente isso, né? Tentar prever comportamentos. Então a gente tem, né, estudos dentro das nossas equipes lá, onde a gente investiga todo tipo de ocorrência que ocorre na ponte, né? Desde um acidente simples a um animal que é deixado lá, a qualquer tipo de situação inusitada. Então a gente cria programas internos para tentar mitigar essas situações. Por exemplo, no ano passado a gente verificou um aumento muito grande de motociclistas se utilizando da estrutura. Ele aumentou o volume de motos sobre a ponte, né? E a gente também verificou o aumento dos acidentes, infelizmente. Então a gente cria grupos para a gente tentar, primeiro, entender o que está causando esse acidente. Se é uma questão de desatenção, se é alguma questão da estrutura que pode ser melhorada para eles, se é uma questão de conscientização. E a gente vai tentando atacar essas situações de maneira com que a gente consiga reduzir esses itens, né? Então, hoje, na Ponte Rio-Niterói, pelos números que a gente tem tem como foco para esse ano, né, campanhas voltadas para a questão do uso do celular, né, que a gente já entende que é um problema hoje, né, a questão da utilização do celular durante a condução. E na Ponte Rio-Niterói, por ter aquele volume de tráfego tão intenso, né, a gente tem muitas colisões traseiras e, na maioria dos casos, é desatenção, e a desatenção normalmente é atrelada a um celular. E também a questão, né, de motociclistas envolvidos, porque eles são o público mais frágil, né? Então a gente precisa ter procedimentos e protocolos para tentar cuidar dessas pessoas, de maneira que, se caso venha a ocorrer qualquer tipo de sinistro, que ele seja minimizado, que não seja tão grave, né? Então a gente trabalha muito com conscientização, com campanhas. No ano passado, nós, junto com a Prefeitura de Niterói, nós desenvolvemos um projeto onde a gente chamou todos os colaboradores de delivery, os entregadores, e proporcionamos para eles aulas de direção defensiva, né, com equipes de motociclistas, né, reconhecidos no Brasil, né, para melhorar essa experiência dessas pessoas que se utilizam, para que eles tenham mais recursos na hora da condução e, com isso, reduzir os acidentes. Então, realmente, a gente tem um foco muito forte no público da ponte, porque a nossa intenção é o zelo deles, né? E a gente tem uma brincadeira interna que a boa concessão é aquela que a pessoa entra numa ponta, sai na outra e nem sabe que passou por uma concessão. Não se incomodou com nada, né? Então o nosso foco é esse. Então é para isso que a gente trabalha. E você falou em celular, enfim, a gente está num momento que a gente vive muito fake news, né? Aqui na rádio a gente recebe muito pelo WhatsApp, a gente tenta explicar para as pessoas, não é bem assim e tudo mais. A gente já recebeu, inclusive, algumas da ponte, né? Que a gente vai atrás, vai apurar. Como que vocês lidam com essa questão da notícia falsa em uma estrutura tão grandiosa como a ponte? Acaba gerando preocupação desnecessária? Tem campanha para isso também? Tem sim. Nós temos... as principais fake news, vamos dizer assim, a gente já tem mapeadas quais são, né? Que às vezes as pessoas passam por baixo da ponte, não conhecem a estrutura, enxergam uma situação lá e se alertam, né? Então tem uma delas que a ponte flutua, né? Eu já ouvi alguns relatos, né? As pessoas, é verdade que a ponte flutua? Eu falei, não, gente, o doutor aqui brilhantemente comentou, nós temos mais de 60 metros de estruturas de concreto cravado no fundo da Bahia, né? Sustentando, né, a ponte. Tem uma outra lá que é de uma rachadura, né, que não passa de uma junta de dilatação, que ela... Até eu brinco, olha, essa rachadura ela tá lá há 50 anos, tá, gente? Ela tá desde da construção da ponte, ela tá lá. Então, se não deu problema até agora, fique tranquilo que ela vai aguentar mais uns 200 anos ali. Né? Então, tem essas questões que a gente já tem mais ou menos mapeado, e quando entra, né, essas perguntas, né, algum questionamento, a gente já tem uma rápida ação
para poder trabalhar em cima disso. E a informação, né? Informação clara, informação concreta, que a gente, né, através do nosso setor de comunicação, a gente busca, através de redes sociais, através de participações de programas como esse, né, trazer esclarecimentos, né, para a população. E qualquer dúvida que tiverem, né, o 0800 da Ponte ele pode ser acionado para isso também. Vamos focar na questão de quem está precisando de auxílio. Mas se tiver dúvidas, se achar que encontrou qualquer tipo de problema, pode nos avisar que a gente vai ajudar sempre que precisar. Não tente bancar o especialista, né? Para criar uma teoria. A gente tenta, né, indicar que as pessoas não, né, busquem se informar antes de sair postando e tudo mais, né? Porque chega a ser engraçado em alguns momentos, né? Ainda mais para quem está dentro do ramo mais técnico, que reconhece, né? Então, até outros, a gente acompanha essas publicações e tudo mais, então até nos comentários das pessoas, algumas já sabem, isso aí que você está falando é uma junta de dilatação, né? Então, os próprios usuários ali das redes sociais já vão se explicando ali, de tanto que a gente reforça isso nos nossos meios de comunicação. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutor Carlos, queria que o senhor falasse o que o senhor espera para os 100 anos da Ponte. Como o senhor projeta, como o senhor imagina a Ponte daqui a mais 50 anos? Olha que coisa interessante, né? Em determinadas obras, você vê muito reparo de fachada. Pinta o guarda-corpo, pinta não sei o quê, melhora um pouco do pavimento, né? No caso da Ponte Rio-Niterói, o grosso da manutenção dela, a sociedade não vê. Inspeção submersa, inspeção dentro dos pilares, inspeção nos caixões metálicos, dentro das aduelas de concreto que formam a superestrutura sobre o mar. Hoje, agora, tem dezenas de pessoas trabalhando na Ponte Rio-Niterói que ninguém vê. E uma coisa interessante a ponte envelhece, né? E precisa ter mais carinho com ela. Comparem a ponte com o corpo humano. Você que é mais jovem do que eu, né, um plano de saúde seu é muito mais barato que o meu. A ponte é a mesma coisa. À medida em que ela envelhece, nós temos que ter mais carinho, mais cuidado, né? Então, isso aí é fundamental na manutenção da Ponte Rio-Niterói. Eu sempre digo isso, repito, acho que já é lugar comum. Com esse nível de manutenção que é feito na Ponte Rio-Niterói, digo isso porque eu tenho no meu currículo mais de 5 mil obras vistoriadas. A ponte jamais vai ter problema de manutenção, porque nós nos atualizamos. A Ecoponte se atualiza com as técnicas internacionais. Lá ninguém faz nada imaginando que é o melhor. Lá a gente faz sabendo que é o melhor. É bem diferente, né? Então, essa situação toda privilegia a Ponte Rio-Niterói e quem trabalha nela. Porque, é o que eu falei no começo, a gente faz por ela, mas tem certeza que ela faz por a gente. Para mim, com esse nível de manutenção que é aplicado, é a perder de vista, né? 100 anos são muito pouco. 150, 200. E eu costumo dizer também, se lá na frente não tiver mais automóveis, deixa a ponte aí e preserva, para mostrar aos nossos ancestrais, melhor dizendo, para mostrar os ancestrais de quem estão ali, nossos netos, bisnetos, tataranetos, como que a gente fazia para se locomover. Eles vão rir da gente, assim como a gente ri lá atrás, quando não tinha veículo motorizado e usava rickshaw ou cavalo, não é verdade? Essa situação. A grande questão da ponte ela tem problema? Tem. 1000 problemas, milhares de problemas, né? A questão é que a gente sabe aonde estão os problemas e quando resolver e que hora resolver. Ou seja, a gente monitora. Nada da ponte fica esquecida. Isso quer dizer a ponte vai ter vida longeva a perder de vista. E para você, Jean, daqui a 50 anos, como você imagina aí a ponte? Eu vou muito nessa linha do doutor, né? A ponte, ela é uma ponte atual, né? Então, por mais que ela tenha 50 anos, ela é uma estrutura extremamente atualizada e a gente acha que tem um campo gigante pela frente para atualizar ela ainda, né? Então, ainda mais agora com inteligência artificial, né? Com sistemas em ambientes virtuais, com eletrificações, né, de frotas. Como o doutor falou, né, hoje tem dezenas de pessoas trabalhando dentro da ponte, né, porque essas monitorações que a gente faz, elas apresentam situações que a gente tem que resolver, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma obra lá que mais ou menos a gente está despendendo na casa de 50 milhões de reais em obras de recuperação da estrutura, de fortalecimento da estrutura, vamos dizer assim, né? Que são situações onde a gente
já projeta uma ampliação lá no final da onde a gente entende que é a vida dela. Então, se a gente hoje entende que a ponte vai durar 100, a gente já está fazendo obras aqui para ir a 150. Né? Então, assim, a estrutura, é como o doutor falou, ela é a perder de vista. Porque eu acho que a gente tem muita coisa para inovar, para buscar, nessa mudança que o mundo está tendo hoje. Então, ambientes virtuais, sistemas com utilização de robôs, drones para fazer essas inspeções, a própria eletrificação, né, dos veículos, deixar ela uma ponte atualizada de maneira que veículos elétricos, e nós também trabalhamos com veículos elétricos para minimizar emissões de carbono, né, essas questões. E como o doutor falou, daqui a 50, 100 anos, não sei se a gente vai ter carro ainda, mas a ponte vai estar lá. Se quiser usar, ela vai estar lá. Legal, pessoal. Obrigada pelo bate-papo aqui na Band News FM. Queria agradecer ao Dr. Carlos Henrique Siqueira, consultor da Ecoponte, que trabalhou na construção da ponte há 50 anos atrás, e também Jean Rodrigues, gerente de engenharia e atendimento ao usuário da Ecoponte. Pessoal, foi um prazer participar desse bate-papo aqui com vocês. Até a próxima.